Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu também tô bem, tô aqui em casa. Tô trabalhando aqui no meu quarto para preparar um material bem legal para vocês conseguirem estudar e aprender bastante em casa também. Bom, diferente da primeira aula, nessa segunda aula eu resolvi gravar essa videoaula para vocês utilizarem como recurso além da apostila e além do material que eu vou anexar para leitura aqui também, tá? Espero que isso complemente os estudos e que vocês aprendam muito. Bom, a última aula, né, antes de acontecer toda essa loucura, foi sobre bens culturais, patrimônio cultural, patrimônio material e imaterial. Vamos relembrar então, o que seria um patrimônio material? Patrimônio material é tudo aquilo que eu consigo encostar, certo? Aquilo que eu consigo ver, que tem um lugar nesse mundo, certo? Então eu posso considerar, por exemplo, um sítio arqueológico um bem material, um prédio, uma arquitetura antiga, um bem material, certo? Uma pintura, uma escultura do passado é um bem material. E o que é cultura é patrimônio imaterial? Tem a ver com a relação da sociedade em si, entendeu? De padrões sociais. Então, por exemplo, uma dança típica é um bem imaterial. Uma comida típica é um bem imaterial. Então, aqui no Brasil, nós somos muito ricos de bens materiais e de bens imateriais. Por quê? Porque a gente teve toda essa colonização de vários povos e muitas das culturas de fora vieram para cá e se tornaram uma cultura do Brasil. Por que que é importante, professora, entender de patrimônio cultural, bem material, bem imaterial? Bom, a gente estudar o nosso passado é a gente estudar as nossas origens e com isso também fazer um melhor futuro. Um lugar que não conhece suas origens, o seu passado, ele comete os mesmos erros. Então, saber de onde a gente veio, para onde a gente quer ir é muito importante. Filosoficamente, historicamente. Então, a arte também ela tem esse poder de mostrar pra gente o antigo, o novo, fazer relação, buscar algumas ideias antigas e retomar agora no novo, tá? Então, por isso que a gente estuda patrimônio cultural. Bom, eu gostaria que vocês pegassem a apostila na página 28. A gente tem um desenho rupestre daqui do Brasil. Esse desenho rupestre é um bem material brasileiro, faz parte da cultura material aqui do Brasil. Por quê? Porque esse desenho foi feito por povos muito antigos que habitaram aqui o Brasil. Então, a gente tem esse registro de como eles viviam, como eles caçavam. Se a gente observar esse desenho rupestre, parece que tá tendo uma caçada. Eu acho que é uma anta que eles estão caçando. E daí tem umas pessoas atrás dançando. Pelo desenho, já aparenta que eles já usavam cocar, que é uma relação, um objeto simbólico, um acessório que os índios usam até hoje em algumas etnias. E vejam que esses povos muito antigos já tinham essa referência estética também. Na página 29, nós temos uma escultura da Bolívia, desses povos indígenas antigos de lá também. Essa escultura ela tem várias escritas que não foram, infelizmente, decodificadas, não dá para saber exatamente o que significa, mas provavelmente tinha relação com alguma pessoa importante dessa sociedade boliviana. Na página 29 nós temos uma igreja que foi construída pelos jesuítas, se eu não me engano, deixa eu dar uma... Isso mesmo, pelos jesuítas. E essa igreja, ela foi construída no sul para poder trazer os índios ao catolicismo. Hoje ela está em ruínas, mas ela é um bem histórico e cultural do Brasil, porque ela conta uma história sobre como os nossos índios foram ensinados nessa época da colonização, quais eram os tipos de escola que se construíam e como eles foram catequizados. Essas três imagens que eu falei de cima nós já tínhamos visto na aula. Agora a gente vai falar do samba de roda,
que ele tá na página 30. Existem muitas histórias sobre o samba de roda, mas a história que se conta, por exemplo, quando você faz uma aula de capoeira, é que era o seguinte: os escravos, eles não tinham armas, então não tinha como eles se defenderem, por exemplo, de um senhor de terra. Então, uma das coisas que eles faziam era treinar a luta corporal, que no caso é a capoeira. E como se joga a capoeira? A capoeira a gente joga em roda, certo? Claro que os donos da fazenda não gostavam que os escravos ficassem treinando luta. Eles não queriam que os escravos se rebelassem e fugissem, né? Eles achavam que escravo tinha que ser escravo até o resto da vida. Então era proibido treinar luta, era proibido treinar capoeira. Mas vira e mexe eles se reuniam, faziam uma roda para treinar capoeira. O que acontecia? Se alguém que não era ali dos escravos, enfim, viesse ao encontro deles e pegassem eles lutando capoeira, eles iam ser açoitados, iam levar castigos. Então o que eles faziam? Quando eles viam que tinha alguém chegando, capoeira é tudo tocado também, cantado. Eles mudavam o ritmo da capoeira, tocavam um ritmo mais agitado, as mulheres entravam no meio da roda e começavam a dançar. E daí, isso ganhou o nome de samba de roda. E virou samba de roda, que existe até hoje. Em vários lugares que a gente vai e tem apresentação de samba, geralmente os músicos sentam em roda e as pessoas dançam entre eles. E surgiu por esse motivo, por conta do treinamento da capoeira. Mais abaixo nós temos o frevo, que também é um patrimônio imaterial e cultural do Brasil. O frevo surgiu no carnaval, lá de Recife. E como que ele surgiu? Antigamente, nos carros de carnaval, lá saía o bloquinho de carnaval, na frente do bloquinho saía também um grupo de capoeira. Mas não existia mais escravo, tá? Foi bem depois. Mas os grupos de capoeira saíam gingando capoeira na frente do carrinho. Claro que a música era bem mais lenta do que é hoje. Quando um carro de som encontrava outro carro de som, os capoeiristas que estavam na frente faziam uma luta. Disputavam ali quem eram os melhores capoeiristas. O capoeirista de um bloco disputava com o capoeirista do outro bloco, certo? Era assim no carnaval em Recife. Só que daí as pessoas que tocavam no bloquinho começaram a acelerar o ritmo. Cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Até que o frevo virou um ritmo super rápido de música. Logo, os passos de capoeira que os capoeiristas faziam foram se transformando, se transformando, se transformando e viraram nos passos de frevo, que são esses saltos, enfim. O frevo, ele tem também uma roupa típica e um guarda-chuvinha típico que surgiu por conta daquele filme Dançando na Chuva. O filme fez muito sucesso quando foi lançado e as pessoas lá em Recife saíram fantasiadas de Dançando na Chuva. Só que a fantasia era um guarda-chuva colorido, né? Essa era a brincadeira. E daí as pessoas dançaram frevo muito com aquilo e daí virou um símbolo do frevo. Então até hoje se usa o guarda-chuvinha na dança do frevo. É interessante saber dessas histórias. Eu sei disso porque eu vi um vídeo de um bailarino de frevo lá de Recife contando toda essa história. Mas como culturalmente as coisas vão se juntando e se transformando em outras coisas, não é? E bem, e por último, nós temos uma pintura indígena na página 32. Essas tramas indígenas aparecem muito nas tatuagens indígenas, né? Índio faz muita pintura corporal. Isso dentro de uma tribo, ela tem muito significado. Cada tribo tem um tipo de grafismo, que é esses desenhos de linhas e pontos. E esses grafismos dentro da tribo significa coisas muito diferentes. Tem tribo que um tipo de desenho significa que aquele índio é um líder, ou que ele é um guerreiro,
ou que ele é um sábio, ou que ele sabe mexer com plantas medicinais. Então, cada desenho desse tem um símbolo dentro da tribo e para eles essa pintura corporal é muito importante. Aqui é um desenho dos símbolos que geralmente eles fazem no corpo, neles mesmos, ou em utensílios, por exemplo, cestas, vasos, que eles decoram com esses símbolos indígenas. Bom, gente, essa é a aula de hoje sobre patrimônio cultural, material e imaterial. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar aqui também um material de leitura para complementar tudo que eu disse e algumas questões para vocês responderem. E na próxima semana a gente se vê novamente, tá bom? Um beijo. Boa semana para vocês.